Olavo de Carvalho é uma figura central no pensamento político recente do Brasil. Vamos entender suas principais ideias. Para ele, o Brasil estaria meio perdido, sabe? Desconectado do que acontece no resto do mundo. No livro dele, o autor já deixa claro que tem uma missão com 3 objetivos bem definidos. A ideia é expor o Fórum de São Paulo, denunciar a mídia e, por fim, dar novas ferramentas para entender tudo isso. Vamos começar pelo primeiro ponto. O que seria esse tal Foro de São Paulo? Segundo Carvalho, o foro juntaria partidos de esquerda, grupos como as Farc e até o narcotráfico. Para ele, esse esforço conjunto pelo poder não seria político, mas sim uma grande organização criminosa. Mas se algo tão grande, por que quase ninguém ouve falar? Carvalho aponta para a mídia. Ele acusa a imprensa brasileira de esconder a existência do foro por 16 anos, de propósito. Ele não acha que foi um erro ou incompetência. Para ele, foi um silêncio calculado, cínico. E a comparação que ele faz é pesada. Diz que isso se assemelha à propaganda de regimes totalitários. Então, para entender esse cenário, ele diz que precisamos de novas ferramentas e propõe as dele. A primeira é olhar para a história focando em ações e pessoas reais e não em grandes grupos abstratos. A segunda identifica quem realmente move a história. Para ele, seriam grupos como seitas ou dinastias. Na terceira, ele usa a ideia de castas para dizer que a psicologia importa mais que a economia. E por último, uma forma de saber diferenciar quem quer convencer de quem quer só analisar os fatos. Ok, mas como essas teorias funcionam na prática? Vamos ver um exemplo que ele usa. Ele descreve como uma simples compra no Walmart poderia, no fim da linha, financiar o exército chinês. Isso ilustra bem a ideia dele da luta entre a mentalidade mercadora e a guerreira. Outro ponto que ele ataca é o termo neoliberalismo. Ele considera uma espécie de feitiçaria com palavras. Para ele, a palavra foi criada para juntar coisas que não têm nada a ver e criar um inimigo em comum. Por exemplo, ele diz que conservadores religiosos, que seriam contra o globalismo, são jogados no mesmo saco. E aqui está o ponto central para Carvalho. A filosofia seria a ferramenta para enxergar através dessas confusões. No fim, o objetivo dele seria usar a filosofia para nos tirar dos pontos cegos da nossa própria cultura. O que acontece quando um país inteiro parece se desconectar da realidade? Bom, é mais ou menos por aí que a gente vai começar a análise de hoje, mergulhando nos argumentos centrais do escritor Olavo de Carvalho, como ele mesmo apresenta no livro Apoteose da Vigarice. Vamos tentar entender a estrutura do pensamento dele usando os próprios textos como nosso guia. Para a gente entender bem essa linha de raciocínio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vê qual é a missão que o próprio autor se deu. Depois, a gente investiga as denúncias sobre um suposto governo secreto e o silêncio da mídia sobre isso. Na sequência, a gente olha para a filosofia que ele criou para explicar tudo, como ela funciona na prática, e aí sim a gente chega no diagnóstico final dele sobre o Brasil ser uma nação perdida no espaço. Então, para começar, é fundamental a gente pegar a metáfora principal que ele usa. É como a chave de tudo. Ele se coloca na posição de um terráqueo, alguém que, na visão dele, está com os pés fincados na realidade, escrevendo cartas para um tal planeta Brasil, que estaria, bom, psicologicamente à deriva. Essa citação aqui, ela é o resumo da ópera. Ela define o problema que ele se propõe a resolver. A descrição que ele faz é a de um Brasil que perdeu o contato com o mundo real, que fica vagando lá pela estratosfera, sabe? Dando opiniões super apaixonadas sobre uma realidade que, segundo ele, o país nem conhece direito. Ok, então para tentar puxar essa nação de volta para a Terra, o autor define essa missão em 3 partes. Primeiro, expor uma organização que ele chama de Fórum de São Paulo. Segundo, mostrar o que ele considera uma fraude jornalística que teria escondido essa organização. E, por fim, o terceiro passo, dar as ferramentas intelectuais para que as pessoas pudessem entender esse cenário todo. Agora a gente entra no primeiro e talvez o ponto mais central da argumentação dele. A tese de que existe uma organização política clandestina e, segundo ele, extremamente poderosa. Quando ele fala Foro de São Paulo, ele não está falando de um simples grupo de debates. A definição que ele dá é bem mais pesada. Seria a estrutura de poder mais influente de todo o continente, juntando uma variedade enorme de líderes e grupos com um objetivo em comum. E aqui é que a alegação fica ainda mais contundente. É na composição que ele atribui a essa organização. De acordo com ele, o foro não seria só político. Ele uniria partidos legais com organizações criminosas, como as Farc e cartéis de drogas.
Chefes de Estado e comandantes de guerrilha estariam, nessa visão, trabalhando juntos debaixo do mesmo guarda-chuva. Isso leva a gente direto para o segundo ponto crucial. Se existia uma organização supostamente tão poderosa, como é que ela foi mantida em segredo, longe do público? É aqui que entra a crítica dele à mídia. Olha só, o ponto aqui é que o autor não diz que o silêncio da mídia foi um erro, um lapso. Ele usa palavras bem fortes, como mendacidade e cinismo, para acusar a imprensa de um ato deliberado de cumplicidade, ou seja, uma escolha consciente de esconder os fatos para proteger certos grupos políticos. E para dar uma dimensão a essa acusação, ele coloca um número na mesa. Ele afirma que por 16 anos, a grande mídia brasileira simplesmente ignorou e escondeu a existência dessa organização, mesmo com os alertas que ele dizia fazer e as evidências que ele dizia apresentar. Bom, diante de um fenômeno que ele vê como oculto, como anormal, o autor argumenta que as ferramentas de análise que existiam não eram suficientes. E aqui a gente entra na terceira parte do projeto dele, a criação de uma nova estrutura teórica para pensar a política. A lógica dele era a seguinte: os conceitos que todo mundo usava no debate nacional estavam viciados. Ou eram velhos demais, ou eram estereótipos, ou eram só slogans de propaganda. Por isso, ele sentiu que precisava desenvolver um novo jeito de interpretar o que ele via como as correntes mais profundas da história. E essa estrutura toda se baseia nesses 4 pilares teóricos aqui. A ideia central é que as análises que ele faz não são só opiniões, mas a aplicação prática de uma filosofia mais profunda. Ele propõe o atomismo histórico-sociológico para focar em fatos concretos, a teoria do sujeito da história para descobrir quem realmente move os eventos, a teoria das castas para entender o poder por trás das aparências e a teoria dos 4 discursos para decifrar as intenções por trás das palavras. É, segundo ele, a retaguarda teórica de cada afirmação que ele faz. Tá, mas como é que essa teoria toda funciona na prática? Vamos ver agora como essa estrutura é aplicada por ele para interpretar eventos específicos que parecem não ter nada a ver um com o outro. A grande pergunta que se coloca é: como esses pilares teóricos mudam o jeito de ver acontecimentos internacionais que, à primeira vista, parecem totalmente desconectados? Em um de seus artigos, ele analisa a relação econômica entre a China e os Estados Unidos. Ele argumenta que os Estados Unidos agem com uma mentalidade de comerciante, que vê o sucesso econômico como objetivo final. Já a China, por outro lado, teria uma mentalidade de guerreiro, usando a abertura econômica do adversário como um meio para alcançar um objetivo militar estratégico. Para ilustrar essa diferença de mentalidade, ele cita essa anedota de Flaubert. Enquanto um sonha com o arado, com a agricultura para ficar rico, o outro aponta para a espada e diz que aquela é a sua ferramenta para a riqueza. É uma imagem que, na visão dele, resume a diferença estratégica entre as duas nações. Em outra análise, ele interpreta uma decisão da Suprema Corte Americana e vira de cabeça para baixo o estereótipo que a gente geralmente tem. Ele argumenta que aquela ideia de que a esquerda defende o povo e a direita defende a elite é falsa. Nesse caso específico, ele aponta para uma aliança entre juízes de esquerda e grandes interesses corporativos, passando por cima do direito de propriedade do cidadão comum. E para reforçar o ponto dele, ele cita o voto contrário da juíza Sandra Day O'Connor. Ele usa a fala dela como uma evidência de que a análise dele não é uma fantasia, mas algo que foi percebido dentro da própria corte. A decisão iria beneficiar os mais poderosos e não o público em geral. E assim, depois de passar por tudo isso, a gente volta ao ponto de partida. Vamos amarrar todas essas pontas para chegar no diagnóstico final do autor. A conclusão a que ele chega é que, por desconhecer essas supostas realidades ocultas, tanto o governo secreto em casa quanto as dinâmicas de poder lá fora, o país acaba desenvolvendo opiniões muito fortes, muito emotivas, que não se baseiam em fatos, mas numa espécie de ficção interna. Essa frase aqui resume a tese inteira. Ele descreve uma nação que está fisicamente presente, mas que psicologicamente está ausente, vivendo num cenário mental próprio, completamente divorciado do que acontece aqui no velho planeta. E a gente termina com a pergunta que, no fundo, está no coração do trabalho que a gente acabou de analisar. Independentemente de se concordar ou não com o diagnóstico, a questão sobre quais são as ferramentas necessárias para a gente ter uma percepção correta da realidade, bom, essa permanece como um desafio e tanto.